Oi, meus queridos alunos do nono ano, que bom estar aqui com vocês. E eu quero dar um recadinho para vocês. Calma, respire fundo. Nenhum momento dura para sempre, principalmente os momentos mais difíceis de todos. Tenham fé em Deus, que nós iremos passar por este momento e, em nome de Jesus, vamos vencer. Amém? Agora, vamos pegar o nosso livro, gente, ó, o nosso livro, para a gente poder trabalhar a nossa aula de filosofia. Começando aqui no capítulo 3, página 44. Eu quero fazer uma breve revisão do que seja o capitalismo, porque eu acredito que vocês já tenham visto o capitalismo em geografia e também nos assuntos de história, tá bom? Vamos lá? A base do capitalismo é o lucro e o acúmulo de riqueza. O seu alicerce é a propriedade privada. O que é essa propriedade privada? São as terras, as máquinas e também as relações industriais. De onde vem a renda do capitalismo? A renda do capitalismo vem do capital, que são os investimentos, dos recursos naturais, que são as atividades agrícolas, pecuária, o extrativismo. As classes do capitalismo são a burguesia e o proletariado. A burguesia se divide em dois, os donos da terra e o dono do capital. O dono do capital, ele administra, né, e controla o capital. Como é que ele administra? Por meio do pagamento, por meio da efetuação de salários, por meio dos investimentos. É na mão dele, do capitalista, que fica todo o lucro. No capitalismo, nós temos a lei, uma lei, que é a lei da oferta e da demanda. O que é essa lei da oferta e da demanda? É a quantidade dos produtos que são produzidos, é a oferta desse produto e a procura desse produto. No caso, eu coloquei aqui o exemplo do álcool em gel. Quando, por exemplo, teve esse problema do coronavírus, né? Todo mundo correu para os estabelecimentos comerciais para comprar o álcool em gel. Mas quando chegou, já tinha esgotado, não tinha mais o álcool em gel. E quem tinha superfaturou. Então, é a lei do capitalismo, né? Quem tem, vende do preço que acredita ser justo. Mas isso, né, é contra a lei, viu, gente? O capitalismo também se submete à lei. Porque existe o direito do consumidor. Se o consumidor acredita que esse preço é abusivo, ele não precisa comprar e pode até denunciar. Esse sistema, o capitalismo, ele é novo. Antes nós tínhamos o feudalismo. E o que era o feudalismo? Tinha um dono de terra, de muita terra, né? E esse dono de muita terra era chamado de senhor feudal. E tinha os camponeses. Os camponeses trabalhavam nas terras por salário nenhum. Aí, o que foi que aconteceu com o feudalismo? Ele foi enfraquecendo. Enfraquecendo como? Porque os burgueses começaram a ter mais espaço social e político. Quais são as vantagens do capitalismo? O preço dos produtos, porque muitos produtos, né, que a gente pode adquirir, ele pode ter um preço bom e ter uma ótima qualidade. Então, o preço é uma das coisas que o capitalismo, né, nos oferece. A eficiência, como por exemplo a qualidade do produto e também a rapidez na produção desse produto, como aconteceu com o álcool em gel, né? Faltou e a indústria, olha, gente, vocês vão escutar som de gato, cachorro, vaca, galo, porque eu moro numa região, né, que os meus vizinhos costumam criar esses animais. Então, se vocês escutarem, por favor, não tirem a atenção da fala da tia Jus, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, a eficiência, né,
é o que o capitalismo pode nos oferecer, como a qualidade, né, e também a rapidez, como aconteceu com o álcool em gel, né? De repente faltou álcool em gel nos estabelecimentos comerciais, teve a supervalorização do preço, mas tudo normalizou porque a indústria agilizou métodos e formas para que esse produto pudesse chegar nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Também tem as inovações, né? O capitalismo inova muito, sempre está trazendo produtos novos. O capitalismo, ele está sempre ligado à ciência. Então, a ciência está sempre estudando novos métodos de como produzir novas tecnologias e por isso que o capitalismo ele é muito inovador. Por exemplo, a gente está sempre buscando algo para o nosso conforto, não é isso? A gente está sempre buscando algo para deixar a nossa vida mais confortável. Então, o capitalismo, ele trabalha em prol disso, das nossas necessidades. E também o poder de escolha, né? O poder de escolha foi o que o capitalismo também nos trouxe. Eu não preciso necessariamente comprar em um determinado comércio, né? Eu posso estar pesquisando o preço dos produtos, procurando qual é o melhor, né? Qual é o que se adapta ao meu bolso, né? Então eu posso muito bem. Não existe essa questão de monopolizar o preço, né? O preço vai de acordo com o estabelecimento. Então, existe a chamada concorrência. Então, o capitalismo, né? Essas são as vantagens do capitalismo. Mas tem as desvantagens no capitalismo, como toda economia tem, né, as desvantagens, então o capitalismo também tem as suas desvantagens, que é a desigualdade social, a alienação, a marginalização, a crise, né, porque o capitalista está muito sujeito a crises, o acúmulo de riqueza na mão de poucos, enquanto muitos vivem em situação de miserabilidade. Tem também a concentração do poder, por exemplo, um país que pode investir mais, um país que tem uma tecnologia mais avançada, com certeza esse país vai ser a potência mundial, né? Então, essas são as desvantagens do capitalismo. Eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, tá bom? Faz o cabeçalho bem bonitinho e anotasse essa questão que a tia Júcia vai colocar aqui com vocês. O capitalismo é bom ou ruim? Justifica a sua resposta, viu? Dá uma pesquisada, procure entender quem são os burgueses e a história da burguesia, tá bom? E me responde essa pergunta, tá bom? No caderninho de vocês, anotem direitinho, né? O capitalismo é bom ou ruim? Justifique a sua resposta. Eu também coloquei no início da aula, né, para vocês ouvirem a música do Projota, Ser Presidente. E essa música, ela fala mesmo do capitalismo, né? Tudo é pago, tudo no mundo, de certo modo, hoje é pago. Se você quiser ter um conforto na sua vida, se você quiser cuidar da sua saúde, tudo isso você vai ter que pagar. Tudo isso tem um preço. Por quê? Porque o sistema que nós vivemos é o capitalismo. E o capitalismo só se movimenta se tiver o capital. Agora nós vamos aqui para a página 46 e 47, vamos falar sobre Comte e o positivismo, viu, gente? Vamos falar sobre o Comte e o positivismo. O francês Auguste Comte é considerado pai da sociologia, autor do livro Curso de Filosofia Positiva, de 1842. Certo? O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, abaixo da primeira pergunta que eu lancei, vocês coloquem essa pergunta, né? Não é nenhuma pergunta, né? Eu vou colocar assim, uma pesquisa, vocês podem estar realizando um pequeno resumo sobre o livro de Auguste Comte, o Curso de Filosofia Positiva de 1842. Repito, realize uma pesquisa sobre o Curso de Filosofia Positiva de 1842, autor Auguste Comte.
Nesse livro, Augusto Conte aborda o progresso. Mas o que é esse tal progresso? Para Augusto Conte, é uma mudança de pensamento, onde as pessoas elas vão utilizar a ciência para solucionar os problemas sociais, né? Ele não gosta muito da metafísica que vem com a filosofia, porque ele acha que ela é muito abstrata, ela não soluciona os problemas sociais. Quem vai solucionar os problemas sociais é a ciência, os métodos científicos. O positivismo, né, ele influenciou a Europa no século XIX e essa influência permaneceu até pertinho da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá bom? A influência do positivismo perdurou até o início, né, das primeiras guerras mundiais. E Augusto Conte, ele acreditava que todos esses métodos, o teológico e o metafísico, não solucionariam o problema da sociedade. Os problemas da sociedade não poderiam ser solucionados pela filosofia, com sua metafísica, e nem com a teologia pautada na religião. O que é que ele queria? Ele queria que uma ciência resolvessem, né, os problemas sociais. Então, ele cria a sociologia, a física social. Ele cria a sociologia, que é a chamada física social. Essa física social, a sociologia, ela teria métodos científicos, ela estudaria, né, os problemas sociais. Depois que ela terminasse de estudar, ela teria que encontrar uma solução para os problemas sociais. Você deve perguntar, que problemas sociais são esses? É a questão econômica, é a questão da desigualdade social, né? São esses problemas que não fazem a sociedade ter progresso. São os problemas que não deixam a sociedade progredir, caminhar para frente, né? Fica todo o tempo a sociedade estagnada, não avança por causa dos problemas que a sociedade possui, né? Então, esses problemas para Augusto Conte seriam resolvidos por meio da ciência. Dentro da sua física social, dentro da sua sociologia, porque Augusto Conte é o pai da sociologia, né? Ele cria a teoria dos 3 estágios. Ele cria a teoria dos 3 estágios. Tá bem aqui na página 47, tá bem aqui na página 47. O primeiro estágio a primeira lei, né, do Estado é a lei teológica. O que ele tem com a lei teológica? Na lei teológica, ele acredita que o ser humano está numa fase politeísta e monoteísta, ou seja, busca na religião a solução dos problemas sociais. E ele acredita que isso não é viável, até porque ele pensa que a religião, ela consola, a religião ela gera um estado de comodismo, de aceitação da situação. Então ele acredita que ela não gera nenhuma solução para a sociedade. Então, para ele, enquanto o ser humano estiver no estágio teológico, no estágio religioso, ele não vai conseguir progredir. O metafísico, como eu já falei para vocês, ele é a parte que fala sobre a filosofia. Então, ele não acreditava que a filosofia poderia resolver os problemas sociais, até porque meta significa ir além da física. Então, se está além da física, não está dentro dos problemas sociais. Então, ele pensa e acredita que a filosofia não seria a solucionadora dos problemas sociais, até porque ele acha ela muito abstrata. E aí ele fala no livro dele a respeito dos pré-socráticos, ele faz colocações a respeito da Revolução Francesa, onde na Revolução Francesa, né, os ideais são muito distantes, como o ideal de liberdade, igualdade, tudo pautado de maneira filosófica. Então, ele acredita que isso não vai solucionar os problemas sociais. Aí tem o último estágio, né, da evolução humana, que é o estágio
positivo, que em alguns livros vai ter assim, estágio científico, certo? No nosso livro tem estágio positivo, mas em alguns livros também vai ter essa nomenclatura científica. E o que é que ele vem com estágio, gente? É a trilha sonora da minha casa. Todo dia, toda hora é assim. Eu já até me acostumei, viu, gente? Então vamos nos acostumando, tá bom? Então, o que é que ele quer com esse estágio esse estágio positivo e esse conhecido também como científico? Ele acredita que é nesse estágio que o ser humano realmente evolui. Ele vai evoluir como? Ele evolui porque ele usa a ciência, as técnicas científicas para descobrir os problemas sociais. Vocês estão vendo que eu estou repetindo todo o tempo que Augusto Comte acredita na ciência. Ele acredita na ciência como a única que vai solucionar os problemas sociais. É porque a pauta do seu trabalho, do seu livro, é basicamente isso, tentar explicar para as pessoas que a ciência vai solucionar todos os problemas sociais, né? Então, para ele isso gera uma sensação de progresso. Ah, sim, a humanidade vai progredir, a humanidade vai para frente. Por quê? Porque agora se usa um método organizado para estar explicando, né? Não é um método que está além, né? Não é um método que está pautado nas emoções, é um método prático, utilizável. E o sistema político que Augusto Comte acredita, né, que pode, né, regir esse momento positivo da humanidade seria a República. Vocês lembram da proclamação da República do nosso país que aconteceu no dia 15, né, de novembro? Então, essas pessoas que foram, vamos dizer, os manifestantes, os desejosos dessa república eram, né, eram seguidores desse pensamento positivo. Por isso que a nossa bandeira tem esse nome, né? Esse nome não, tem esse lema, viu? Não é nome, é lema. Ordem e progresso, tá bom? Por isso que a nossa bandeira tem esse lema, ordem e progresso, porque foi inspirado no positivismo. Pensa, lembra direitinho, tá bom? Isso aqui é uma informação bastante importante. Foi inspirado no positivismo o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Então, a República seria para Augusto Comte a única capaz de administrar o positivismo. Por quê? Porque o governante seria um tecnocrata, viu? Seria um tecnocrata e esse tecnocrata deveria ser uma pessoa da área da ciência, qualquer ciência, tá bom? As ciências, qualquer ciência ele poderia, tá governando, porque se ele quer um mundo pautado com as soluções na ciência, então a ciência seria a única capaz de resolver os problemas. Então, uma pessoa que representasse a área científica seria um excelente governante. Eu vou dar um exemplo para vocês mais prático do que seria a lei dos 3 estágios, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês mais prático do que seria a lei dos 3 estágios. A lei dos 3 estágios seria a nossa fase da infância, por exemplo, quando a gente, né, procura explicações religiosas, como Deus criou, então Deus castiga, né? Então essa seria a fase teológica, né, individual de cada ser. A metafísica seria a fase que vocês estão, que é a adolescência, onde vocês estão sempre buscando resposta além, procurando entender o que é a liberdade, procurando compreender, né, por que não são tratados de maneira igual com os adultos. Então, esse processo da adolescência é muito metafísico. E temos o processo da fase adulta, que esse processo a gente procura, né, compreender o mundo de maneira mais
prática, mais eficiente, né? A gente não fica só em meio às ilusões da metafísica, não, a gente procura soluções práticas para os problemas do dia a dia. Então, esse, né, é o exemplo que eu posso estar relacionando com vocês a respeito dos 3 estágios. Os 3 estágios, né, que é o teológico, vocês têm que lembrar dessa parte aí, viu, gente? É o estágio teológico, que está relacionado à crença na religião como solução, o metafísico, que está relacionado na filosofia como solução, e o positivo, né? O positivismo, que é de fato, para Augusto Comte, a única capaz de solucionar os problemas, porque acredita na ciência como solucionadora de todos os problemas sociais. Essa foi a nossa aula de filosofia, espero que vocês tenham gostado. Se preparem, porque no próximo aula a gente vai falar sobre Hegel e Karl Marx.